ressurreição de Jesus, ocorrida no terceiro dia após sua morte, foi a vitória final sobre o pecado, a morte e o inferno. Ela demonstrou que ele não é apenas um homem sábio ou um profeta, mas o próprio Filho de Deus, que venceu a morte e trouxe a possibilidade de vida eterna para todos os que nele creem. A Cristologia e a Igreja, o Cristo vivo e o mediador. A Cristologia também se preocupa com a relação de Cristo com a Igreja e com o mundo. A Igreja cristã, enquanto corpo de Cristo, reconhece Jesus não apenas como um personagem histórico, mas como o Senhor vivo e presente. A compreensão de Cristo como o Senhor ressuscitado e ascendido à destra de Deus é essencial para a Cristologia, pois a partir dessa perspectiva, os cristãos reconhecem que Jesus continua ativo no mundo, mediando entre Deus e os seres humanos. Ele é o mediador da nova aliança que intercede diante de Deus em favor da humanidade. A ascensão de Cristo, em que ele se eleva ao céu diante dos seus discípulos, marca o fim de sua presença física na terra, mas é também o começo de sua presença espiritual, por meio do Espírito Santo, que foi enviado para habitar nos crentes, o líder espiritual que guia e sustenta os cristãos até sua segunda vinda. Ao longo da história da Igreja, diversas correntes e controvérsias teológicas surgiram em torno da pessoa e da obra de Cristo. Durante os primeiros concílios ecumênicos, como o Concílio de Niceia, 325 d.C., e o Concílio de Calcedônia, 451 d.C., a Igreja estabeleceu oficialmente a doutrina da união hipostática, que afirma que Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, divina e humana, sem confusão ou separação. Contudo, ao longo da história, surgiram heresias que tentaram distorcer ou diminuir a verdadeira natureza de Cristo. Alguns grupos defendiam que Cristo era completamente divino, mas não humano, como os docetistas, enquanto outros defendiam que ele era um homem comum que recebeu a unção divina, como os arianos. A Igreja, no entanto, manteve sua posição de que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, como descrito nas Escrituras. A Cristologia é um dos pilares da fé cristã, pois nos ensina sobre a pessoa de Cristo, sua missão e sua obra redentora. Compreender quem Cristo é, o Filho de Deus encarnado, o Salvador e mediador entre Deus e os homens, é essencial para entender o Evangelho e a salvação que ele oferece. Além disso, a Cristologia também nos revela o profundo amor de Deus pela humanidade, que se fez carne e morreu por nossos pecados para nos oferecer a vida eterna. Ao estudar a pessoa de Cristo, os cristãos são chamados a seguir seu exemplo e a viver conforme seus ensinamentos, sabendo que Ele é o Senhor ressuscitado e que está vivo e presente em suas vidas por meio do Espírito Santo.